Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes, internautas, telespectadores. Uma satisfação mais uma vez participar do seu programa. Até cafezinho veio para você hoje, impressionante. Rapaz, minha É o amiga único Boa, entrevistado que recebe cafezinho aqui, mas né? é porque Boa é amiga de velhos carnavais. Ah, tá. Obrigado, Suênia. Grande Suênia. Doutor Belis, nosso assunto de hoje é diabetes para a pessoa idosa. Diabetes é um assunto realmente preocupante. Com relação à pessoa idosa, se preocupa mais ainda? Bem, Marcos, preocupa porque a incidência da diabetes no paciente idoso é maior. Metade dos diabéticos eles têm acima de 60 anos. E o idoso é um paciente mais vulnerável, ele está sujeito a mais comorbidades, ele tem outras doenças em que o diabetes pode piorá-las, né? A despeito disso, vale ressaltar que quando um paciente aumenta a sua glicose, ele também envelhece mais rápido. Há um dado que a hiperglicemia ela pode acelerar o envelhecimento em até 10 anos. Então, uma pessoa diabética, ela tem teoricamente 10 anos, biologicamente falando, a mais do que sua idade cronológica, do que sua idade normal. Então, o diabetes, que é o açúcar no sangue, como as pessoas falam, que é o nível de glicose acima do normal, ele tem uma incidência maior no paciente idoso, em virtude do paciente idoso ter menos massa muscular, e isso faz com que a glicose, o açúcar que está no sangue, não seja retirado do sangue e colocado no músculo, porque um dos principais locais onde a insulina atua colocando o açúcar do sangue para dentro da célula é no músculo. Como tem pouco músculo, então há uma tendência a ter maior glicemia, maior intolerância, resistência à insulina. É um dos fatores que contribui para o idoso ter maiores índices de glicemia. O idoso também tem uma célula beta no pâncreas, ou seja, a célula que produz insulina, com menor atividade. Então ele tem uma tendência maior a ter glicemias mais altas. Não que todo idoso tenha diabetes, vai ter diabetes, mas ele tem uma tendência maior. Com relação à questão, então no caso, por exemplo, um dos principais motivos para que a pessoa possa, por exemplo, se atentar a esse assunto é ter uma atenção redobrada com relação aos idosos. Sem dúvida. Não podemos esquecer que a genética, a predisposição, a herança que você recebe dos seus familiares é um fator fundamental para se desenvolver o diabetes. E o estilo de vida. Quando a gente tem um estilo de vida regrado, com alimentação bem orientada, que tem atividade física, a gente também tem um risco menor de desenvolver diabetes. Chegando na idade do idoso, se você tem genética boa, tem uma vida saudável, a probabilidade de você desenvolver um diabetes é bem menor do que outra pessoa. É aquilo que eu sempre falo de capital acumulado de saúde durante toda a vida. Bem, Marcos, uma outra coisa que chama a atenção do diabetes no idoso são as suas complicações, do diabetes em geral. A gente sabe que o diabetes é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas a não ser quando ela está muito alta, e ela vai lesando, ela vai progressivamente destruindo vários órgãos, assim vamos classificar. A visão, quem tem diabetes tem retinopatia diabética e perde a visão. Os pacientes que têm diabetes e não controlam, a longo prazo eles têm problema de visão. Então a cegueira é um problema muito comum nos pacientes diabéticos. Quem tem diabetes, ele tem mais doenças cardiovasculares, ele tem mais infarto, ele tem mais AVC. Quem tem diabetes amputa mais, ele perde mais membros, ele tem amputação de perna, de braço, em virtude da glicemias alta e da destruição dos vasos, da circulação daquela área. Quem tem diabetes vai para a hemodiálise, perde o seu rim com mais facilidade. Então, as complicações do paciente diabético, as complicações da doença é que são o grande problema. Trazendo para a geriatria, a gente tem alguns diferenciais. Primeiro que o controle do diabetes não se faz da mesma forma que a gente faz no adulto jovem. O rigor no controle vai depender muito da capacidade funcional daquele idoso. Se é um idoso rígido, um idoso que não tem nenhuma deficiência nas suas atividades do dia a dia, ele consegue fazer tudo, ele é totalmente independente, a meta praticamente é a mesma, é um pouquinho maior. A gente tem um exame chamado de hemoglobina glicada, que é o exame que a gente usa como parâmetro de controle
não é o exame, ele também dá diagnóstico, mas não é o principal que faz diagnóstico, ele controle, ele faz uma média das glicemias nos últimos 3 meses. E é esse exame que a gente utiliza no segmento do diabetes. O paciente que tem diabetes, ele tem um controle menos rígido na terceira idade, principalmente naqueles pacientes mais frágeis. Então, categoriza-se o idoso independente e o idoso frágil. O idoso frágil é aquele que tem muitas comorbidades, ele já não consegue fazer tudo sozinho, ele tem alguma dependência para alguma coisa. Alguns têm Alzheimer, têm demência e outros estão em estado de cuidados paliativos. Então, a depender da funcionalidade, da capacidade dele realizar suas atividades rotineiras, a gente vai tateando o nível de glicose que ele vai poder ficar, que ele deve ficar. Porque assim como a hiperglicemia, níveis altos de glicose, a hipoglicemia, ela é uma preocupação constante e tão letal como níveis altos de glicose. Então a gente tem, e esses pacientes mais frágeis, eles são mais suscetíveis à hipoglicemia, a ter uma queda de glicose, a suar frio, perder a consciência, porque a glicose está muito baixa no sangue. Então a gente tem mais cuidado nesses pacientes, com medo desse evento, dessa intercorrência que às vezes é fatal. O idoso perder a consciência por falta de glicose no cérebro, ele sofre uma queda, ele cai, ele fratura muito fácil, é um evento, ele fica dependente para poder voltar a andar. Então a gente tem muito medo da hipoglicemia também, por isso que esses níveis de glicose são mais aceitáveis à medida que a gente envelhece e vai perdendo funcionalidade. Você deixou bem claro que, por exemplo, a fabricação de insulina na pessoa idosa, ela cai geralmente, né? O que é que você pode fazer? Que dicas você daria para a pessoa recompor, por exemplo, essa perda? Muito bem. Atividade física, a gente sabe que é um facilitador. Ela facilita a captação da glicose nas células periféricas. Você cria músculo e você vai facilitando a captação pela expressão de um receptor chamado GLUT4, e ele pega a insulina, ela vai pegar essa glicose e colocar no sangue. Então uma dica seria, mesmo em qualquer faixa etária, procurar se movimentar, procurar fazer alguma atividade física que possa facilitar essa diminuição dos níveis de glicose. Está comprovado que a atividade física reduz o açúcar no sangue. Reduzindo o açúcar do sangue, você vai reduzir aquilo de cegueira, de hemodiálise, de amputação, de infarto, de AVC. A diabetes é causa de tudo isso, e uma das dicas é atividade física. Só a atividade resolve, ou você tem que, por exemplo, juntar realmente a atividade física com o tratamento, por exemplo, médico, com medicamentos? Uhum. Bom, o tratamento ele envolve sempre mudança de estilo de vida. A mudança do estilo de vida, você colocando na sua vida atividade física, colocando uma alimentação com menos açúcar, com menos massa, menos carboidratos, você vai ter melhor desempenho, você vai ter melhor tratamento. Então faz parte do tratamento mudança de estilo de vida. Associada ao tratamento com medicamento, você também tem que fazer atividade física, fazer dieta e ter cuidado com outras áreas da qualidade de vida no paciente. Veja bem, Marcos, é uma pergunta frequente essa questão da alimentação. O paciente diabético, ele está sempre querendo saber o que é que ele pode comer e o que é que ele não pode comer. Como eu falei, a gente tem menos restrição no paciente muito idoso, no paciente frágil. Então, as restrições alimentares, elas são bem menores. Aquele idoso frágil, 80, 90 anos, com 2, 3, 4 doenças, já tem uma certa dependência. A gente não vai ficar retirando tudo da vida dele, sob o risco de colocá-lo num processo de desnutrição. E uma desnutrição, ela é bem mais severa do que um nível de glicose um pouquinho mais alto ou não. Até porque esses níveis de glicose, para se tornarem deletérios, para se tornarem doença, eles são a médio e longo prazo. Não é hoje, amanhã que você está com a glicose alta, que você vai adoecer, não. Como eu falei anteriormente, é uma doença silenciosa. Então, como dica, exercício físico, mudança de estilo de vida e, se já diabético, rigor no tratamento
seguir, tomar o remédio, não abandonar medicamento, ter cuidado com a alimentação de 3 em 3 horas, principalmente aquelas pessoas mais idosas e que têm um costume de só tomar café, almoçar e jantar. A gente sabe que esse intervalo de tempo é onde elas têm aquele evento que eu falei da hipoglicemia, de a glicose baixar, e ele tem uma queda de glicose e ele desmaia literalmente, sua frio e desmaia. É bom aqui deixar bem claro para os idosos, principalmente para quem tem diabetes, é um tratamento que jamais ele, por exemplo, permite recaídas. Não. Ele não permite que você tenha abandono, que você possa dizer, não, eu vou passar aqui 1 ano sem tomar meus medicamentos. Provavelmente você não vai chegar ao outro ano. O ideal é que a pessoa se coloque num outro nível de cuidados. Não, da mesma forma que eu tenho que tomar minha água todo dia, eu vou tomar meu medicamento. Da mesma forma que eu tenho que ter cuidado com minha atividade física, eu vou ter cuidado com meus pés. O diabetes tem que ter muito cuidado com os pés, pelo risco de amputação, pelo risco de algumas patologias começarem nos pés. Todo dia ele cria hábitos. São hábitos, é mudança de hábito de vida. Então ele tem que ter cuidado, ele não pode parar o tratamento. É bem verdade que em idades muito avançadas, quando o paciente tem uma demência avançada, está acamado, o paciente tem uma diabetes leve, até moderada, a gente chega até a suspender, pensando nessa meta de nível de glicose. A gente chega a suspender alguns medicamentos. E outros pacientes que conseguem mudar o estilo de vida, necessitou tomar medicamento, às vezes ele não precisa mais tomar o medicamento, desde que ele mantenha essa atividade física e essa alimentação. Deixar bem claro que não estou mandando parar medicamento. Isso tem que ser sob orientação médica e raras as vezes que acontece. Pelo contrário, eu estou orientando o paciente a aderir ao tratamento. Não só medicamentoso, mas o não medicamentoso que tem importância tão quanto. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela não fala a idade, mas diz que fez o exame e deu 120. Ela é diabética? Uma medida só, 120, não é necessário para a gente dar o diagnóstico. O ponto de corte é 100. 2 medidas acima de 126, é um número bem cabalístico, a gente considera diabetes. Tem uma outra medida, que é na hemoglobina glicada, e quando dá uma vez entre 100 e 126, a gente repete. Se der de novo entre 100 e 126, a gente pede um exame chamado teste oral de tolerância à glicose, que você toma uma garapa, faz um em jejum e toma uma garapa e vê como é que o organismo se comporta nessa alta taxa de açúcar no sangue. Se essa taxa estiver acima de 180, você pode ser considerado diabetes. Uma outra forma é você ter sinais e sintomas e acima de 200 em qualquer medida, qualquer aferição. Qualquer momento, você estando acima de 200 e tem sintomas, quais são os sintomas? Muita sede, muita fome, muita urina, você pode ser considerado diabetes. 120 não é diabético ainda, mas está dizendo que tem alguma coisa alterada. Repita o exame. E o exame, qual é o exame mais confiável para você, por exemplo, ter a certeza que você tem diabetes? Aquele que você faz na porta de uma farmácia, por exemplo, no mercado, na feira, merece confiança? Aquele ali, ele não está dentro dos exames para se dar diagnóstico, mas aquele exame ele tem a sua importância para, por exemplo, um paciente diabético que passa mal. Você vê que se a diabetes dele está muito baixa, aí você pode fazer um açúcar debaixo da boca dele, quando ele tem hipoglicemia, ou se está muito alta, e aí você levar para o hospital para fazer uma insulina, alguma coisa desse tipo. Ele tem uma importância nessa monitorização. Ele tem uma forte importância para a gente monitorar no dia a dia. Tem gente que fica fazendo várias vezes ao dia, isso não é recomendado, a não ser que você esteja titulando uma medicação, que você esteja ajustando um medicamento, mas ele tem sua importância. Agora, o exame padrão é o do sangue em jejum, onde a gente vê a glicemia de jejum, aquele exame também depois do almoço e aquela hemoglobina glicada. Aquele é importante, não para dar diagnóstico, mas para você ter ideia de controle de medicamento, ou se está muito alto ou se está muito baixo. Nosso ouvinte pergunta aqui, ela tem um esposo jovem, 47 anos, mas ela quer saber se é verdade que a diabetes diminui o desejo sexual. Eu esqueci de falar, e por isso que é importante a participação do ouvinte, ele ajuda a gente a fazer o programa.
Mas assim como a cegueira, assim como a amputação, assim como o infarto, o AVC, são complicações, são consequências do diabetes, a disfunção sexual é uma das complicações mais precoces. E é nessa faixa etária de 40, 50 anos que o paciente diabético começa a ter impotência, a famosa impotência, disfunção sexual. A principal causa, distante de todas as outras, é a diabetes. Mas nesse caso, por exemplo, a impotência tem cura? Tem, hoje em dia a impotência ela é uma das doenças mais facilmente curáveis, assim vamos dizer. Depois da ascensão do Viagra, a impotência tem Mas o Viagra seria, por exemplo, o único meio de... Não, existem vários tratamentos. Primeiro, colocar esse nível de glicose dele, tratar bem o diabetes. Os pacientes revertem, têm um desempenho melhor. Até nisso ajuda. Né? A atividade física é mais um que ajuda. Um sono tranquilo é mais um que ajuda. Uma alimentação, baixar essa glicose dele já ajuda. Caso isso ainda seja insuficiente, não há nenhum problema, haja vista que isso não desmerece, é uma doença de disfunção sexual, dele tomar algum medicamento, haja vista também que qualidade de vida passa por qualidade de vida sexual. A pessoa de 40 e poucos anos não pode ficar sem função sexual. Existe o tratamento medicamentoso, mas existem outras formas de tratamento. Por exemplo, prótese. Tem paciente que coloca uma prótese peniana para poder ter uma vida sexual ativa. Dependendo da doença, tem algumas injeções que se faz. Mas, se for o diabetes, controlando a glicemia, ele colocando o medicamento em dia, colocando atividade física, ele pode reverter. É não ter vergonha de assumir, procurar, no caso, o tratamento e ser feliz, né? Sem dúvida, isso o ser humano, principalmente o homem, tem mudado ultimamente com a questão da saúde do homem, do Novembro Azul, tem mudado um pouco a orientação, com essa quebra de preconceito, mas ainda existe. Eles vão para consulta, os diabéticos, eles dizem todas as complicações menos a disfunção sexual, e isso tem que ser quebrado porque é um parâmetro de qualidade de vida e não faz, não diminui nem aumenta a masculinidade de ninguém. Doutor, minha mãe está muito esquecida, tem 78 anos de idade, isso é normal? Outra pergunta, eu vou aqui já puxar para a questão do diabetes. Não, esquecimento, a gente está até passando pelo modo de envelhecimento, por isso que hoje foi mais cedo, lá na universidade. Ontem eu dei uma aula e uma das perguntas foi exatamente essa. Os alunos perguntaram se todo esquecimento, se o esquecimento era normal na terceira idade, e não é. Nenhum esquecimento é normal. O idoso ele tem uma lentificação no raciocínio e uma dificuldade de sedimentar as informações. Então a forma com que ele trabalha, ele tem acesso à informação, e a forma como ele retém tem que ser passada de uma maneira diferente. Mas se tem esquecimento, a gente sempre prefere investigar alguma doença. A principal doença que causa esquecimento são as doenças que atuam, que afetam a atenção e a concentração. Dentre elas, a depressão, a ansiedade, e você perde o foco, perde a atenção e a concentração. Mas o diabetes, a gente falando de diabetes, é uma causa, um fator de risco importante e comprovadamente com mecanismos fisiopatológicos que aumenta a incidência de Alzheimer. Quem tem diabetes tem mais Alzheimer, tem um risco muito maior. Quem tem diabetes tem um risco muito maior de ter depressão, por exemplo. Então, o diabetes ele não só dá as complicações vasculares, micro e macrovasculares, mas ele está diretamente relacionado à doença de Alzheimer, ele está diretamente relacionado à depressão e outras doenças. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. A gente sabe que 20 minutos para falar de uma doença que praticamente afeta todos os órgãos é um desafio. A gente pode até continuar esse tema em uma outra oportunidade. Acredito que a gente tentou deixar a mensagem mais importante do controle do tratamento e das complicações, mas fica aberto para uma outra oportunidade a gente continuar o tema. Meu muito obrigado e até a próxima terça, se Deus quiser.